amado, tudo bem? Como foi a sua semana? Já estamos finalizando mais um mês, olha só! Hoje já é dia 31 de outubro e eu tenho umas coisinhas pra gente conversar hoje, tá bom? Mas antes a gente vai começar fazendo uma oração. Querido Deus, muito obrigada pela semana que tivemos. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós. Nos dá, Senhor, sabedoria e discernimento para escolhermos sempre entre o que é certo e o que é errado. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós temos, sabe o quê? A Daisy me mandou o vídeo falando o versinho. Muito legal, vamos ver? Tem sido favorável comigo e eu já tenho tudo que necessito. Gênesis 33, 11. Muito bem, Daisy, parabéns, continue assim. Vocês sabem que hoje é dia 31 de outubro. E no dia 31 de outubro, por aí, em todos os lugares, o que é comemorado? Halloween. E depois vem seguido de 2 dias, que é o quê? 1º de novembro, que é dia de Todos os Santos, e depois dia 2 de novembro, que é dia de finados. Sabe o que é finados? Mortos, dia dos mortos. O que será que a Bíblia tem para nos dizer a respeito disso? Eu vou passar para vocês agora um videozinho muito legal, tá? Presta atenção, leia os escritos. Se você não conseguir, pede para a mamãe e o papai ir pausando para você conseguir entender direitinho o que vai ser passado lá. Vamos lá. Nessa época, a gente vê em algumas escolas, a gente vê em algumas lojas, tudo decorado com abóbora, não é? Com caveira, uns colocam Drácula. Vocês sabiam que tudo isso nada mais é que uma nova ideia do diabo? Para quê? Para que as crianças, sem saberem de nada, que gostam muito de brincar, não é verdade? Elas possam participar de uma festa feia. Sabe que festa que é essa? É uma festa de culto aos demônios. Sabe por quê? Porque a Bíblia em Eclesiastes diz o quê? Que os mortos não sabem coisa alguma. E cada símbolo da festa, ele tem um significado horroroso. Por exemplo, quando as pessoas carregavam as abóboras, sabe por que era abóbora? Porque era um símbolo de que elas estavam carregando a alma das pessoas que estavam presas e elas precisavam ser soltas. Como que elas seriam soltas? Como se elas pudessem passar
do purgatório para o céu, que a gente sabe que isso não existe, que os mortos estão o quê? Dormindo. E eles vão acordar quando? Quando Jesus vier para ressuscitá-los. Então não tem ninguém preso em lugar nenhum. Mas eles achavam que quando ele passava na porta das pessoas e dizia alguma poesia bonita, se eles recebessem alguma quantidade de comida, algum alimento muito saboroso, essa poesia tinha sido aceita e aquela alma presa dentro daquela abóbora tinha sido solta. Olha que coisa, gente. E aí hoje ninguém te conta mais nada disso, simplesmente colocam as abóboras lá. E as crianças, quando participam disso, dizem o quê? Doçuras ou travessuras? Gente, as crianças estão participando disso. Então, eu não vou me vestir de bruxa, eu vou me vestir de fada. Vocês sabiam que essa festa ela existiu pelos celtas? Eles acreditavam que as fadas não eram pessoas boas porque elas tinham sido trocadas pelos anjos. Então, elas andavam aqui pelo meio da terra. E que as pessoas se fantasiavam para enganar os espíritos. Gente, olha que bagunça e que confusão. E tem gente que acredita verdadeiramente nisso, mas nós acreditamos no quê? Na Bíblia, e a Bíblia é a palavra de Deus. Então nós temos que ter cuidado e não nos misturarmos com esse tipo de festa e com esse tipo de comemoração, porque para você é uma brincadeira, mas para o diabo não. Então é muito sério eu estar participando, eu estar brincando e achando que não tem problema, porque eu tô com meu amigo, porque eu nem acredito nisso. Não importa, mas o diabo acredita e a intenção dele é essa. Então que a gente possa evitar a qualquer custo, qualquer coisa que possa nos aproximar do que está errado, do que é mal e principalmente do que fala contra a Bíblia, a palavra de Deus e o que Jesus fez por nós para nos salvar. Tem uma citação no livro Patriarcas e Profetas, na página 686, onde Ellen White diz o seguinte: o culto aos mortos é, na verdade, o culto aos demônios. Então, gente, Dia dos Mortos, Dia do Halloween, isso não é brincadeira de criança. E eu tenho mais uma coisa para falar para vocês. Sabe o que aconteceu no dia 31 de outubro do ano de 1517? Martinho Lutero, que era um monge, estudando a Bíblia, através dos textos de Romanos 1,17 e Romanos 5, 1 e 2, ele chegou às 95 teses da justificação pela fé. O que significa isso? Que nós podemos obter o perdão e a salvação através de Jesus Cristo. Ele desenvolveu essas 95 teses, foi até a Catedral de Wittenberg, na Alemanha, e colou na porta. Isso foi uma revolução, foi quando a gente começou a Reforma Protestante, aonde as pessoas tinham acesso à verdade que estava na Bíblia e não só através do que os padres, ou os estudiosos falavam. Então foi uma libertação para o povo. Isso sim é um motivo especial para você se lembrar do que aconteceu dia 31 de outubro. E não essa bagunça que a gente vê por aí. Sabia disso? Legal, né? Então, que Deus possa te ajudar a ser fiel, a ser obediente e mesmo pequeno, estar atento às festas, às coisas que acontecem, porque o inimigo, ele é muito, muito esperto e ele quer sempre dar um jeitinho de enrolar, de enganar, de não parecer tão ruim assim e acabar fazendo as pessoas participarem, mesmo de maneira inocente. Combinado? Agora você sabe, fica longe disso. Tá bom? Vamos ver o que tio Enoque preparou pra gente. Bom sábado, crianças, tudo bem? Estamos agora finalizando o mês de outubro. As pessoas falam que é o mês das crianças, né? Mês das crianças. Mas é mês dos professores também, né? Tem dia dos professores, tem dia da criança. Tem até dia do folclore, que é hoje. Mas enfim. Falando em mês das crianças, dia das crianças, vocês percebem que no começo do ano que vocês são pequenininhos, vocês nem devem ficar muito na internet, né? Mas nas redes sociais as pessoas têm a mania de... Vocês sabem que nas redes sociais a gente põe lá uma conta na rede social e põe uma fotografia, né? Que chama foto de perfil.
nesse mês de outubro, eu não gosto de fazer isso, mas as pessoas gostam de trocar a foto dela por uma foto de criança, né? Vocês são pequenininhos ainda, nem devem ter ficado muito diferentes. Mas vocês já viram que depois pede o papai e a mamãe para ver se eles têm fotos nenê. Meu, você vai ver que coisa incrível. Você vê uma foto do seu pai nenê, ou uma foto da sua mãe nenê. E foto da avó da gente. Gente, que isso? É muito diferente. Nossa, você precisa ver. É muito interessante olhar fotografias assim de quando a pessoa era nenê e depois que já está grande. Vocês podem olhar de vocês também, mas eu acho que vocês nem mudaram muito, vocês ainda são todos nenenzinhos ainda, hein? Mas enfim, essa questão da mudança é muito interessante. Por exemplo, na natureza ocorrem as mudanças também bem drásticas. Vocês já viram uma borboleta? Já. Posso acreditar. Quem nunca viu uma borboleta, né? Mas você sabe como que nasce uma borboleta? Será que o papai borboleta e a mamãe borboleta ganham um nenenzinho borboleta? Não, não. O neném borboleta, ele é uma lagarta. Vocês podem pesquisar isso no YouTube ou num livro e ver. Tem várias fases. Então, aquela lagartinha, aquelas que a gente tem até medo, umas bem nojentinhas, Deus. Tem umas que queimam a pele. Tem lagarta que queima a pele. Ela tem uns pelinhos que queimam como fogo. Lá na Bahia a gente chamava elas até de lagarta de fogo. Só que chega um momento que elas vão e param de comer. Elas ficam só comendo folha, comendo. Aí chega um momento que elas param de comer e ficam lá paradinhas. Aí começam a se enrolar com uma teiazinha, igual teia de aranha. Mas enrolam tanto que viram uma coisinha assim. Acho que o nome é pupa, não sei. Tem que ver direito. Pesquisem, hein? Pra ver os nomes direitinho. Mas aí vira um casulo, e passa um tempão ali, não sei quanto tempo passa, deve passar mais de um mês, eu acho. Um dia, aquele casulo começa a se romper, aí nasce lá de dentro um bicho todo assim, com as asas grudadas assim, ó. Aí ele começa a abrir as asas e pegar força nelas, daqui a pouco é uma borboleta. Então, olha que transformação que acontece na natureza. E não é a única, acontecem várias transformações desse tipo na natureza, você pode pesquisar. Mas a transformação que a gente quer falar aqui agora é outra transformação. Hoje a Tia Bel vai contar a história aí de um moço que visitou Jesus. Jesus propôs para ele uma mudança assim radical, sabe? Imagina, você tem um jeito, todo um jeito de ser, todo mundo conhece você por aquele jeito seu e de repente você se torna completamente diferente, como se nem fosse a mesma pessoa. É como se você fosse outra pessoa, como se você tivesse nascido outra pessoa. Imagina se isso é possível. Será que dá para nascer outra pessoa? Tipo, cansei de ser essa pessoa aqui, vou querer ser outra pessoa e vou nascer de novo. Assim fisicamente não dá. Mas o amor de Jesus faz um negócio parecido com a gente. Porque a gente vive uma vida aí, sabe lá, né? A gente que tá na igreja não sabe muito, assim, das coisas do mundo. A gente fica mais olhando o nosso grupo aqui dentro da igreja e se dá conta, se dá pouca conta, não se atenta muito ao que acontece lá fora. Mas lá fora tem coisa horrível. Gente, o tio já viveu lá naquele mundo lá fora e acontecem coisas horríveis. Existem pessoas muito más, sabe? Muitas pessoas muito más. Tem pessoas que são boas, mas mesmo na bondade delas, elas ainda são um pouco ruins, né? A mentalidade mundana é muito terrível. Então, quando eu vivia lá naquele mundo, então quando eu resolvi abandonar aquilo e resolvi caminhar junto com Jesus, as pessoas olharam para mim assim, não me reconheciam, falaram assim: você não é aquele moço lá, o Bob? E eu falei assim: eu não gosto mais desse apelido, agora meu nome é Enoque. E eu sou professor agora, não sou mais vendedor de CDs, então não quero o nome de vendedor de CDs, agora eu quero o nome de professor. E desde então eu busquei ser uma pessoa diferente
E é como se eu tivesse nascido de novo. É como se Deus tivesse me dado outra chance. E isso só foi possível porque eu descobri o quanto Jesus me ama. O que Ele fez por nós foi incrível. É um amor sem limites, um amor inconcebível, inimaginável. Não tem comparação nesse mundo. E é impossível o ser humano tomar conhecimento desse amor e continuar o mesmo. Não dá. Não dá para continuar o mesmo. Tem que mudar. E, de preferência, né, que mude a ponto das pessoas olharem para você e falar assim: você nasceu de novo. Mas é isso. A mensagem dessa semana diz assim: o amor de Jesus nos transforma. Enfim, que Jesus esteja com vocês, que abençoe. Pesquisem sobre a borboleta, sobre as fases de transformação da lagarta em borboleta. Pesquisem sobre pessoas da Bíblia. Escutem a história da tia Bel. Prestem bem atenção na história. E é isso, gente. Feliz sábado. Beijão pra vocês. Tchau, crianças. É isso aí, tio Enoque. Quando Deus entra na nossa vida, realmente existe o quê? Uma transformação. E agora a gente vai ver qual é a história de hoje do nosso informativo mundial. Olá, crianças! Adorando ao Deus verdadeiro. Hoje eu quero contar para vocês a história de uma garotinha corajosa. Ela se recusou a adorar os deuses dos pais. A história começou quando ela foi passar as férias de verão em casa, depois de mais de um ano letivo em um internato adventista. Todos ficaram muito felizes com o reencontro, depois de meses separados. Certa manhã, ela acordou e tomou um banho. A mãe chamou a família para adorar os deuses. O santuário consistia em 6 fotos de deuses de pedra fixadas na parede da casa. Sob as fotos havia uma prateleira de madeira com uma lâmpada, incenso e pó vermelho para colocar na testa. Com relutância, a garota se aproximou das fotos. Mamãe e papai já estavam sentados de pernas cruzadas no chão. Com eles estava a outra filha. O pai tocou um pequeno sino, indicando que o tempo de oração havia começado. Ele e a mãe começaram a cantar o nome de um dos deuses, mas não fecharam os olhos. A mãe viu que a garota estava em pé e parou o cântico. "Sente-se conosco", ela disse. A garota se recusou. "Não quero fazer estas coisas", disse, deixando a mãe muito irritada. Ela sabia que a garota havia aprendido sobre Jesus no internato adventista nos últimos 5 anos. Sabia que a escola também realizava um culto em que as crianças adoravam a Jesus em vez dos deuses tradicionais. A mãe não se importava que a filha participasse dos cultos na escola. Quando estiver na escola, você pode agir como os cristãos, mas quando estiver em casa, tem que fazer o que fazemos. A garota continuou se recusando a participar do momento da família. A mãe ficou furiosa e falou com a irmã mais nova: "Reze por você e por sua irmã." Enquanto a família rezava, a garota saiu para o quarto. Depois que as orações terminaram, a mãe encontrou e lhe deu uma surra por ser desobediente. A menina orou em silêncio, pedindo ajuda a Jesus. No dia seguinte, a mãe a chamou para orar com a família. Mais uma vez, ela se recusou e foi punida. A mesma rotina se seguiu durante aquele verão. A garota não podia mudar seus princípios e se recusava a adorar os ídolos. Finalmente, o novo ano escolar iniciou e ela voltou ao internato.
Ela ficou feliz por estar entre amigos e professores carinhosos e porque não mais seria punida por se recusar a adorar aos ídolos. Principalmente, estava feliz por adorar a Jesus livremente. Ela contou à preceptora o que tinha acontecido naquele verão. A preceptora ficou muito orgulhosa ao ver que a aluna escolheu permanecer ao lado de Jesus. Durante o culto matutino, a preceptora contou os relatos bíblicos que mostram que Deus honra as pessoas que se recusam a adorar os ídolos. Os ídolos de madeira e pedra não têm vida, ela disse. Só existe um Deus criador. Satanás tenta nos enganar criando ídolos. A garota corajosa de nossa história entendeu que Deus estava feliz por sua atitude e decidiu firmemente jamais voltar a adorar ídolos. E ela continua não adorando ídolos em casa. A mãe está receptiva à decisão da filha e algumas vezes até ora a Jesus. A garota espera que um dia ela decida orar somente a Jesus. Jesus é o único Deus verdadeiro. Viu só? Às vezes a gente faz alguma coisa quando a gente não conhece, mas essa menina, depois que conheceu a Deus, depois que conheceu a verdade, ela não conseguia mais, ela só conseguia obedecer. É assim que Jesus faz na nossa vida. Olha que maravilha! Pois que a gente seja corajoso e corajosa como foi essa menina. Agora vai lá, separa a tua ofertinha, junta com todo o restante que você está guardando, para quando voltarmos, nós entregarmos essa ofertinha, tá bom? E sabe o que a gente vai fazer agora? Ver o que a tia Bel preparou pra gente hoje. Bom dia, crianças! Feliz sábado para vocês! Estamos aqui para mais uma lição, né? A nossa lição de hoje fala sobre Nicodemos. Nicodemos era uma pessoa muito importante do conselho judaico e era uma pessoa muito rica também. Assim como outras pessoas, Nicodemos já tinha ouvido Jesus falar e ele ficou encantado com as palavras de Jesus e ele queria muito conversar com Jesus pessoalmente. Mas sabe que Nicodemos não queria que os judeus soubessem que ele fosse conversar com Jesus. Então ele aproveitou uma noite, bem tarde da noite, ele ficou sabendo que Jesus estaria no certo lugar. E Nicodemos então foi fazer uma visita para Jesus. Aí ele chegou lá e ele disse para Jesus: Mestre, nós sabemos que você é vindo de Deus, porque os teus milagres falam tudo isso. E Jesus então sorriu. Jesus sabia quem era Nicodemos, sabia que era uma pessoa importante. E Jesus sabia também que Nicodemos acreditava que ele era vindo de Deus, mas Nicodemos não tinha certeza que Jesus era filho de Deus. E então Jesus sorriu para ele e disse assim: Nicodemos, os milagres não falam tanto. Se você não nascer de novo, você não poderá ver o reino de Deus. Aí Nicodemos disse assim: como assim, mestre? Nascer de novo? Eu, já um adulto, voltar para o ventre de minha mãe? Aí Jesus então disse assim: não, Nicodemos, eu não estou falando do nascimento físico, eu estou falando do nascimento espiritual. Aí, se você não nascer espiritualmente, você não vai poder ver o reino de Deus. Você nasce de seus pais, você terá que nascer do Espírito Santo. Aí Nicodemos ainda ficou meio confuso. Jesus então disse assim para ele: vou dar um exemplo para você. Você não pode ver o vento, ninguém vê o vento, não é verdade? Mas você pode ver as árvores balançando, você pode ver as folhas fazendo barulho. E assim é o nascimento com o Espírito Santo. Quando uma pessoa é nascida do Espírito Santo,
Você não pode ver o coração dela. Você não pode ver ela por dentro. Mas você pode ver a transformação na vida da pessoa. Quando a pessoa fica com o coração limpo, ela tem uma vida transformada. As suas atitudes, a sua vida muda. E Nicodemos, então, ficou olhando para Jesus. Jesus disse, então, Nicodemos, é isso. Você terá que nascer do Espírito Santo para ter a vida eterna. Vocês sabem que esse encontro de Nicodemos transformou a vida dele. E assim como transforma a nossa vida também. Quando nós temos um encontro com Jesus e nós nascemos do Espírito Santo, a nossa vida é outra. Nós temos atitudes boas, tudo muda na nossa vida. A nossa frase de hoje fala assim, o amor de Jesus nos transforma. E é verdade. E tem um versículo na Bíblia que fala que Deus tanto nos amou que mandou seu Filho para morrer por nós, para que nós tivéssemos o quê? A vida eterna. Então, o amor de Jesus transforma a nossa vida e nos dá a vida eterna. E o nosso verso fala assim, como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus. O que de fato somos, não é verdade? O amor que Ele nos concedeu faz com que nós sejamos seus filhos. E isso é muito maravilhoso para nós. Até a próxima semana, gente. Até a próxima lição. E um bom sábado para vocês. Viu só que maravilha? Hoje que a gente conhece essa história de Nicodemos na Bíblia, parece tão óbvio, né? Mas ele já era velho e ele não entendia. Ele estudava a Bíblia, mas não tinha conhecido Jesus. E quando ele conheceu Jesus, Jesus falou, você precisa nascer de novo, você precisa ter uma nova vida, você precisa deixar o Espírito Santo tomar conta de tudo que você faz. E demorou para ele entender isso. E hoje a gente sabe o que isso significa. Pois que a gente possa deixar o Espírito Santo tomar conta da nossa vida, dos nossos corações, para que a gente possa o quê? Realmente ter uma nova vida, um novo nascimento. Não é uma maravilha isso? Ai, Jesus é demais. E vocês sabiam que a transformação que Jesus faz na nossa vida não é assim, num passe de mágica. Não, é um processo. À medida que você vai crescendo, se aproximando de Jesus, conhecendo mais a Bíblia, a transformação ela vai acontecendo, aumentando. E sabe quando ela vai terminar? Quando Jesus voltar nessa terra para nos buscar. Que falta, ó, só um pouquinho. Que maravilha, não? Vamos fazer uma oração e agradecer por isso? Querido Deus, obrigada porque o Senhor nos ama, obrigada porque o Senhor é bom, obrigada porque o Senhor tem paciência com a gente. Nos ajude, ó Deus, a sermos fiéis, a sermos obedientes, nos proteja de todo e qualquer engano que possa estar à nossa volta, que nós possamos ter sabedoria, escolhermos o que é certo e estarmos sempre ao teu lado. Nos abençoe, nos proteja, em nome de Jesus. Amém. E essa foi a nossa salinha de hoje. Eu espero que você tenha gostado. E sábado que vem tem mais. Beijo!